só torço muito para que de fato exista mais coisa nessa história que não seja baseado em A. Sim. Assim, o zagueiro Ok. do Fortaleza apresentou algo que ele nunca fez na vida dele. Tá, nesse dia ele perdeu o pai e a mãe num acidente de carro. Certo. É bem provável que Claro. ele cometa coisas que ele nunca fez na vida Sim, dele. é verdade. Isso a IA não tem como saber Não. que o avô, o pai, a mãe morreu. A IA em si, ela não vai produzir prova. A IA vai produzir indício. Quem vai produzir prova, na verdade, são as investigações. Foi assim que o MP pegou os jogadores que pegou no ano passado. Havia indícios de movimentações estranhas nas casas de apostas. A IA começou a detectar e começou a alertar as casas de apostas, e as apostas estavam vindo todas do mesmo lugar. Maravilha. E aí, isso é indício. A IA aponta indício. Mas perfeito, mas como isso foi feito? Ninguém sabia. Até sair no Fantástico uma puta matéria listando, tipo, a investigação foi feita. Sim. O que às vezes me deixa com muito pé atrás é um certo carnaval que se criou em volta disso. É essa a palavra. E aí, quando eu digo carnaval, acho que nem é só culpa do texto. É que ele deu brecha pra que no Brasil tudo vira um carnaval. Aí aparece o maluco do Marcos Braz, né? Os maluquinhos saem todos da caixa. É isso. Mas se é ele tivesse isso. ficado quieto, fala, Mas porra, eu acho tenho a que- prova, eu vou chegar no Gustavo, que é o cara que toca essa investigação. Ó, Gustavo, tá aqui, ó. Prova tal, vou depor na delegacia, não sei o quê. Mas eu acho que ele Deixa a dá... bomba estourar, meu amigo. Mas é que eu acho que ele dá coisas rasas Uhum. pra poder controlar alguma narrativa que eu não entendo direito que narrativa é essa. Mas é pra tá na discussão. Porque, por exemplo, eu acho foda a galera querendo culpabilizar o texto pra caralho por essas falas, quando ninguém culpabilizou, não vou lembrar o jornalista agora, que falou assim: ipsis literis, tem jogador do Botafogo envolvido nesse esquema de apostas. Sim, eu lembro disso. Sim. Alguém cobrou esse cara? Eu nem lembro o nome dele. Nem sabe o Não. nome. Exato. Foi o gol do Rai? É. Então merda. Eu pensei que fosse um jornalista de sério. Mas enfim. Mas assim, entendeu? Se chegou até mim, foi... A questão é, o que seria o ideal para o sistema? Que as investigações ocorressem em sigilo. Você acha? Óbvio. Mas por quê? Porque eles podem continuar operando da maneira que eles estão operando, e eles conseguem neutralizar dentro das instâncias que eles têm controle, sem alarde. O que o Textor fez, goste você ou não, foi jogar luz em cima de uma coisa que todo mundo já sabe, mas pior do que isso, ele jogou dúvida. O Campeonato Brasileiro hoje está sob suspeita. Concordo. Entendeu? E a partir do momento que o campeonato está sob suspeita, eu sou um árbitro, eu entro em campo. O campeonato está sob suspeita. Jornalistas estão falando sobre isso e às vezes falam querendo atacar o Textor e acabam, na verdade, embasando aquilo que o Textor quis fazer, aparentemente. Tá? Eu falo sempre aparentemente porque eu não sou advogado nem procurador dele. É uma leitura que eu estou fazendo da situação toda. A pior coisa é quando você tem um adversário, um inimigo que atua nas sombras. Entendeu? Quem são os articuladores, por exemplo, do tal sistema Libra? Que eu vou chamar de consórcio Libra. Quem são os principais articuladores desse sistema? Quem é o presidente da Federação Paulista? Fala o nome dele aí de cor. Não tenho a menor ideia. Exato. Não sei. Ele tá concorrendo... Reinaldo alguma coisa. Ele tá concorrendo pra entrar na CBF. Isso. Eu esqueci, mas... Então, assim, o sistema, na verdade, ele se articula muito pelas sombras. As pessoas não querem, justamente, é o que o texto está fazendo. Eles não querem luz, eles não querem visibilidade. Eles querem continuar operando da maneira que eles operam, sempre de maneira bem low profile, bem discreta. Entendeu? Sim. Quando o texto vem e joga tudo no ventilador, e joga tudo assim na luz, até quem não deveria aparecer, apareceu. Jogou Ele não acusou inseticida dentro do bueiro. Então, mas ele não acusou ninguém.
diretamente, nominalmente, não acusou ninguém. A Leila tá defendendo o Palmeiras de quê? Não, acho que a Leila tá completamente equivocada Não, mas nessa história. beleza, mas o presidente do São Paulo tá defendendo o São Paulo de quê? Mas assim, vamos colocar também, tentar entrar pelo outro lado da história. Se fosse o contrário, a gente faria a mesma coisa. Se fosse o contrário, a gente já tá exigindo... A gente já tá exigindo, falando a gente já tá exigindo provas. Processar a Leila. Ia ser a mesma coisa. A gente já tá exigindo provas. Da mesma maneira que eles estão exigindo. Só que aí entra uma coisa muito interessante nesse processo todo. Que é a celeridade com que eles pedem que as coisas sejam feitas. Sim. Não é coincidência um STJD, por exemplo, chegar e dar 24 horas pro Textor se manifestar. Ou então dar 36 horas para ele apresentar provas. Ele apresentou um relatório que deveria ser suficiente para pelo menos colocar uma pulga atrás da orelha do STJD e pelo menos começar algum tipo de investigação desportiva, ainda dentro da esfera desportiva. Os caras simplesmente ignoraram, peremptoriamente. Aí que eu entro na questão com você. Se ele não fez o jogo errado, se ele não deveria ter ido aonde ele deveria ir, como ele já foi agora... Você acha que um CEO teria feito o que o Textor fez? Eu acho que se ele tivesse alguém mais embasado no futebol brasileiro e que soubesse as regras do jogo, Sim. O que acontece nos Estados Unidos é nos Estados Unidos. Sim. A regra do jogo aqui tem que ser jogada aqui. Sim. Quando você fala, de jogar nas sombras e tudo, acho que ele entrou numa de querer ser Don Quixote. Ele deveria ter sido Batman. Então, mas quem tá com o Textor? Deveria ter agido ali na calada da noite. Então, mas quem tá com o Textor? Eu acho que ele tá sozinho. Pra mim, ele é um Don Quixote sem Sancho Panza nessa história. Por que você acha que ele tá sozinho? Eu acho que ele não tem essa figura do lado dele. Eu acho que não é o Tairo, essa figura. Não sei se o Tairo é essa pessoa não, que esquece o Tairo. Não, mas ele tá... eu acho que ele tá com o Rubinho. O Rubinho tem interesse direto na situação, porque o Rubinho vai ser candidato a presidente da CBF. Pra mim, o Rubinho é um sanguessuga dessa história. Porque ano passado ele era inimigo do Textor. Esse ano ele é aliado. O Rubinho, ele e Edinaldo, por exemplo, o Rubinho e Edinaldo são adversários. Sim. É presidente e vice, mas são adversários. Então o Rubinho tem interesse direto em ser presidente da CBF. Se ele vai ter força política para isso, é outra história. E que ele entre como cara que entrou depois da limpeza da CBF, pra ele é lindo. Porque ele entra como cara que, olha, agora a gente fez uma limpa na corrupção da CBF e agora eu mando aqui, eu sou o novo. A nova cara do futebol brasileiro. Não é teoria da conspiração, é só observação. Você olhar as peças se mexendo e o tempo das coisas acontecerem. Por que tudo que foi feito pelo consórcio Libra, exigindo do Textor, tinha o fator celeridade? E por que o fator celeridade era tão importante se você tem o começo do Campeonato Brasileiro se aproximando, que é uma coisa extremamente importante, tá aí, de repente, a data-chave. E a CBF, ela só entrega as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro agora, faltando, 8, 9 dias pro início do campeonato. Eles seguraram o máximo que deu pra segurar. Acho que tem relação? Total. Aí eu não acho. Aí já são as certezas que eu sou levado a ter. E, assim, existe uma... Lembra da ampulheta que eu falei? A areiazinha correndo? Então, é isso. Ao mesmo tempo, tá ocorrendo um outro movimento, mas por que eles seguraram? Por que eles seguraram? Eu não entendi. Porque se eles pegam ali, se o Textor... Se eles definem o que é prova e o que não é, e se eles têm o poder de julgar, e se eles julgam tudo improcedente e resolvem punir o Textor, eles podem punir o Botafogo. Isso mexe com a tabela do Campeonato Brasileiro. Tinha gente pedindo o rebaixamento do Botafogo. Ah, entendi. Eu estava vendo como eles conseguiriam foder o Botafogo antes do campeonato. Entendi. E fuderam. Vai parecer a teoria da conspiração, mas não é. Não é. E fuderam. Entendeu? Não. Vai parecer, mas não é. Ao mesmo tempo... Quinta, 9h30, 2 jogos a definir. Exato. Não, então, eles vão fazer todas as chicanas que eles puderem fazer. Tá? O julgamento do Textor, o que eles estão fazendo, na verdade, é criando uma reincidência. Eles criaram uma teoria e vão correr atrás de confirmar essa teoria. Qual é a teoria? Se o Textor foi reincidente, vão pedir o banimento dele. Mas para ele ser reincidente, você tem que criar uma reincidência. Então, criou o primeiro julgamento, que é o julgamento da questão do jogo contra o Palmeiras, que ele invadiu o campo, que ele falou o que ele falou naquele dia. O julgamento estava ocorrendo hoje, até que um dos auditores pediu vista.
Mas Se é julgar STJD, né? esse STJD. Se julgar procedente, nesse caso, ele for condenado, já tem um segundo caso caminhando, que é justamente da entrega das provas que ele não vai entregar para o STJD, porque não é o fórum adequado para isso, porque é um processo criminal, o STJD não tem competência constitucional para julgar um caso de crime. Ponto. Claro. Então, assim, mas o STJD, ele pode julgar aquilo que ele quiser julgar. Então, se ele julga o caso do Textor não entregar as provas e culpa o Textor, pronto, você criou uma reincidência. Criou uma reincidência, você pode pedir o banimento dele. Mas por que isso tem que ser feito com tanta celeridade? Porque, de novo, da maneira que o Textor fez, colocou o Campeonato Brasileiro agora em xeque, em dúvida. Colocou a lisura do campeonato em dúvida. E eles precisam limpar essa barra antes do campeonato começar. Mas assim, não vai. Exato. Então, ponto pro A Textor. gente vai jogar um campeonato inteiro. Ponto pro Textor. Você acha Toda que- vez que você vê alguma coisa acontecendo contra o Botafogo, erro de arbitragem grosseiro, imagina a falação que vai dar. Mas vai dar? Ou a galera Tem vai... que dar. Não, vai dar. Vai dar. Vai ter que dar. Você imagina um pênalti marcado. Vai ter Pô, que dar. quarta rodada a gente pega o Flamengo no Maracanã. Vai ter Imagina que um dar. pênalti marcado pro Flamengo aos 43 do segundo tempo, tipo do É. Hendrick na final do São Paulo. Vai dar uma merda. É. Textor vai sair no dia seguinte dos Estados Unidos, vai falar que... Assim, já está sob dúvida. O que ele queria fazer era isso. A minha Era questão é se isso é jogar positivo. dúvida em cima. É porque... É positivo porque, assim, a Leila fez exatamente a mesma coisa Exatamente a no mesma momento que ela fala que existe o sistema, que ela estava do lado do Abel, que ela vai na CBF brigar. coisa. Que ela Conciliar que falou, né? não, e ela Conciliar. endossou E ela depois. corroborou, é. Tem um vídeo da ESPN com ela falando no microfone da ESPN, acusando a CBF e a Perfeito. arbitragem brasileira de ser bandida, né? De ser bandida, assim, eu tô usando o termo Ela bandido, generalizou. mas ela fala que existe um sistema. E ela fala que existe um sistema, que esse sistema é corrupto e que o sistema corrupto está prejudicando o Palmeiras. E naquele momento ali, ninguém pediu para ela apresentar provas de que havia um sistema. Não, mas eu não quero que o Textor seja esse falastrão. Entendeu? Mais um falastrão. A gente já tá cheio de falastrão. no Mas o que futebol. aconteceu Eu quero depois que que a ele seja Leila o novo. reclamou? Eu quero que ele seja o novo Palmeiras- do tipo... O que Hã? aconteceu depois que o Palmeiras reclamou? O Palmeiras passou a jogar com um jogador a mais em a maior Mas o parte do Palmeiras tem campeonato. uma força política que o Botafogo não chega nem aos pés. Boa, beleza. Então a gente está falando de uma força política num fórum que a gente sabe que aquilo ali é dominado por eles. Então vamos chamar isso de campo de batalha. O campo de batalha hoje do consórcio Libra tá dado. Você sabe onde eles batalham, quem são os soldados deles e qual o tempo deles. Você consegue calcular a força do consórcio Libra hoje em dia. Certo? Uhum. Porque você vê. E por que você vê? Porque foram trazidos à luz. Naquele momento que o Textor fala, tem jogador do São Paulo envolvido. O São Paulo veio com tudo. Vão processar! Uhum. Na hora que ele fala, tem jogo do Palmeiras, né, com suspeita de manipulação, Leila fala, você está acusando o Palmeiras. A Federação Paulista veio e colocou o pescoço para fora. Aí, quem mais que veio e colocou Fortaleza. o pescoço para fora? Veio o Fortaleza e põe o pescoço para fora. Aí, quem mais que vem e bota o pescoço para fora? A Federação Paulista, o pessoal do Grupo Libra, a mídia, que está junto com o consórcio Libra, que está bancando o consórcio Libra, veio, colocou o pescoço para fora, é o Lofredo da vida, fazendo ironia pouco inteligente, o Marcelo Barreto, são os caras fazendo ironia, os caras todos com o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso, batendo exatamente na mesma tecla. Então, hoje você sabe quem é o seu inimigo, quais são eles, onde eles atuam e como eles atuam. E quais são os tentáculos deles? STJD é deles. É uma instância deles. Então não espera, por exemplo, você ser julgado num tribunal onde você já sabe que o juiz não gosta de você. O nome disso é lawfare. E a gente viu isso acontecer no Brasil recentemente. É lawfare. Então é uma prática comum do Brasil. E qual é o campo, o fórum, digamos assim, o campo de batalha que eles não dominam? Onde eles estão desconfortáveis e eles não sabem calcular a força do inimigo. Agora vamos analisar o cenário mais amplo, né? Nesse momento, em 2023, está ocorrendo no Brasil uma discussão no Congresso Nacional sobre a legalização das casas de apostas. E um projeto de lei é aprovado, se eu não me engano é aprovado no Senado, e
ainda há outras discussões ocorrendo com relação a emendas, o que pode fazer para que as casas de aposta sejam legalizadas, mas que elas paguem impostos também no país e que haja segurança jurídica para elas atuarem no país. E surge o escândalo da manipulação de resultados, que não foi uma coisa à toa, aquilo ali foi um balão de ensaio, tanto que não pegou ninguém grande. Os 2 jogadores mais famosos que foram punidos ali foram o Aleph Manga e o Bauerman. Entendeu? Se você quiser me dizer que somente aquele grupo de jogadores ali, de jogador de 4ª divisão, 3ª divisão e Aleph Manga e Bauerman são os grandes, corrompidos do futebol brasileiro, grandes e únicos corrompidos do futebol brasileiro, é brincadeira, é o que você estava falando. Como assim não pegou ninguém da arbitragem? Tratando de jogador, eu acho mais difícil. Beleza. Acho que realmente a gente não deve ter muito peixe grande numa história dessa. Beleza. É difícil achar que um peixe grande jogador vai se meter com isso. Boa. E ao mesmo tempo, você tem na comissão de desportos do Senado, comissão de esportes do Senado, a formação, a negociação e a formação de uma CPI. Sendo que o Textor teve com o Romário numa festa junina, se eu não me engano, aqui no Brasil, ano passado, conversou e depois dessa conversa com o Romário, a CPI começou a ser discutida para ser levada adiante. Leve-se em conta que o Romário também tem suas questões não tem, com o CBF. Eu vou usar um termo muito chulo, desculpa usar isso aqui, mas não tem virgem na zona. Não tem. Seria uma baita de uma levantada de bola essa agora, hein? Falando em virgem, na zona... não tem virgem na zona, tá? Não tem. O que existe, todo mundo tem o seu interesse. A questão é, imagina que você tem um barco e esse barco está em disputa e quem conseguir soprar mais forte e no tempo certo vai conseguir direcionar o barco para onde eles quiserem. Um lado, a gente sabe o quão forte ele pode soprar. E a gente sabe que tempo que eles precisam para soprar. O outro lado, não. Sim. Entendeu? O outro lado, você tem um expoente. Maravilha. Você tem o tal do aparentemente Don Quixote. Aparentemente Don Quixote. Só que o interesse dele pode ser que seja o mesmo interesse de outros players. Eu tô dizendo pode ser porque eu tô falando somente no campo da suposição por enquanto. Claro. Pode ser o mesmo interesse de outros grupos muito grandes também que querem entrar no Brasil, que não estão confortáveis com a maneira como o futebol no Brasil é controlado, gerenciado, organizado. Porque pro negócio deles não é bom. E não é bom porque... Claro, não é bom pra ninguém, na verdade. Traz manipulação de resultado, tal, não sei o quê. As bets ainda não arranharam nem 10% do mercado brasileiro do que elas podem fazer. Se você for olhar, por exemplo, como é que funciona no campeonato inglês, as cifras que correm... A Premier League quase na toda Premier é League, bet. exato. Mas se você olhar cifras... Deve ser uma coisa astronômica. Então, os caras estão marcando território por enquanto. A Betano fechou com a CBF para ser a patrocinadora master do Campeonato Brasileiro esse ano. Vai chamar Betano. Mas se você olhar as cifras que estão ali dentro do campeonato, e se você comparar com o restante de investimento que é feito fora do Brasil, eles estão só marcando território. Mas eles não estão satisfeitos somente em marcar território. Claro. Eles não querem mais esse tipo de controle. E quem tem um controle não quer abrir mão do controle. Perfeito. Entendeu? Mas ainda fico com a questão. Sim. Para você derrubar tudo isso, você tem que ter algo muito concreto. Porque já é um forte Apache muito bem montado. Mas, você não vai derrubar esse consórcio aí com meia dúzia de coisa de IA. Então, não vai. Então não parece um argumento muito pueril? Então, eu quero acreditar que sim. Então. Eu quero acreditar que esse cara tá com uma carta na manga que ele não tá contando. Mas tudo que ele fala não me parece que tem. Beleza. Mas quero estar completamente errado. Eu quero muito acreditar que ele tem. Assim, porque eu acho que tem que ser derrubado. Mas eu acho que ele não tem, cara. Então, mas se ele não tem... Ele tá levantando, ele tá divagando, sabe? Ele não tá divagando, ele tá fazendo o que o Tarsilo falou. Beleza, mas vai morrer pelo menos, na praia. Não, mas não é morrer na praia. É que pelo menos é uma coisa que sempre eu noto. Não que eu noto, mas é que eu não acredito que todo mundo é corrupto, tipo, em termos de arbitragem. Todo VAR é corrupto, todo juiz é corrupto. Eu acredito que tenha boa e má vontade.
com relação a como os juízes julgam em relação a certos times. Eu acho que ele botou um negocinho ali. Quando o cara estiver olhando o VAR, ele fala assim: caralho, pode ser pênalti, mas pode não ser pênalti pro Botafogo. Se eu der esse pênalti aí, pode ser que amanhã eu tenha uma dor de cabeça absurda. Eu acho que ele plantou um negocinho ali na mente de todo mundo. Mas isso é um exemplo prático. Sim. Mas Isso. tô falando num contexto geral de... Eu acho que ele não tem nada e vai pagar pra ver. Eu acho que ele tem, eu acho que ele tem indícios, ele me não tem... mata de medo. Mas não vai acontecer nada, porque ele já notou que não acontece nada. Com ele, dane-se. Eu não Então, tô nem aí pro aí CPF que tá. do Texas. Eu quero saber o que vai acontecer com o meu clube. Isso é importante. O Texas, ele vai ser preso. Ele Isso vai, é importante. O problema é dele. Até o momento, o Botafogo é inalcançável. Em tudo que tá acontecendo, o Botafogo é inalcançável. Ele Nesse individualizou. circo aqui, O que significa Botafogo é banimento do Textor do Brasil? Não, pô, Absolutamente banimento nada. Ele só não pode entrar no estádio. Tá ótimo, ele vai perder uma Brahma gelada. Por isso que eles estão querendo já levar o caso, internacionalizar o caso, pedir banimento dele do futebol internacional. É circo. Então, eu sei. Então, mas aí virou circo dos dois lados. Mas quem tá controlando justamente as narrativas que estão na praça, né, digamos assim. De novo, a força deles a gente sabe qual é. E eles, é o mesmo expediente que eles sempre lançaram mão. Assim, se o meu time não foi campeão, sei lá, nos últimos 7 anos no Brasil, eu estaria apoiando o Textor nesse momento. Porque existe um motivo muito claro pro seu time não ter sido campeão nos últimos 7 anos e não é somente por uma questão de investimento dos clubes de maior investimento. Não é. E não é coincidência o Trace ser o juiz de VAR de Botafogo e Inter, e ele fazer aquilo que ele fez com o Botafogo lá no Beira-Rio. Não é coincidência o Trace depois ser juiz de VAR de Botafogo e Palmeiras, e ele fazer o que ele fez com Botafogo contra o Palmeiras também, com aquela expulsão da Adrielson. Isso não é coincidência. Não, óbvio que não. Então, é isso que eu tô dizendo, Óbvio não é coincidência. Não é. E não é o caso da dúvida do juiz que fala assim, mas se eu der aqui, pode... Não é. Que é um juiz de VAR. O cara chamou pra revisar. Entendeu? E o cara brigou com a imagem. Sim. E tem sempre alguém lá na emissora principal pra endossar a decisão do VAR. Não, tá certo sim. Até o absurdo de falar que quem foi o... Pô, tá foda pra lembrar o nome sempre mesmo. Paulo César. Paulo César. Não. Sempre. O Paulo César Oliveira? Sim. Isso. Naquele lance do Bahia, marcou pênalti, se não me engano, pro Bahia contra o Botafogo, ou tinha sido o gol do Botafogo, foi anulado, agora eu não lembro exatamente, foi um jogo lá na Bahia, o Botafogo foi prejudicado. Ele falou assim, a regra é essa, mas eu discordo da regra. Paulo César Oliveira chegou ao ponto de julgar o lance que o irmão dele estava apitando. Então, assim, foi esse lance. Então a gente não pode levar a sério. Uma brincadeira dessa não dá assim, pra ser levada eu a não sério. levo, você não leva, mas a massa leva. Entendeu? A massa leva. E em nenhum momento aqui eu tô dizendo que o Botafogo perdeu o campeonato só por causa disso. O Botafogo perdeu o campeonato de 2023 porque foi incompetente, porque tava uma zona totalmente desorganizado. O clube tava totalmente... O nosso papo, a gente falou quase 1 hora sobre isso aqui. O quanto que a cadeia de comando do Botafogo estava comprometida e decisões erradas levaram ao resultado que a gente teve. O Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro de 2023 por incompetência. Mas não bastasse a incompetência, se tivesse sido muito competente, ainda sofreria o risco de perder o Campeonato Brasileiro, porque o que foi feito no final do Campeonato Brasileiro foi assintoso demais. E no momento que é assintoso demais, beleza, vocês querem brincar desse jeito, então vamos brincar de um jeito mais sério. E eu acho que o Textor tá tendo toda essa crítica em direção a ele só porque ele perdeu. Só porque o Botafogo perdeu. Ele não ia ter o apoio. E acho que ele sabe disso. Eu não sei se ele sabe disso. Eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele não se tocou. Acho que pra ele o certo é o certo e não importa. Mas a narrativa, cara, o timing da narrativa é muito ruim. Eu entendo, eu concordo, óbvio que eu tô do lado dele. Mas assim, o timing é muito ruim. Porque até a gente que eu achava que era sensata, tipo um Bruno Formiga da vida, fala assim, não, mas o Textor só tá fazendo isso porque perdeu o campeonato, tem que parar com... Cara, mas assim... Aí é muito difícil ele ter a opinião pública do lado dele, que é importante num caso desse.
Mas que a é importante. opinião pública no final do dia, ela nunca vai apoiar, principalmente se você pegar que a opinião pública no Brasil ligada a um clube de futebol, ela é movida pela paixão, ela nunca vai se guiar pelo bom senso. Então, Mas eu acho que sim. paixão e o interesse, palmeirense vai defender o Palmeiras, o São Paulino vai defender o São Paulo, o corintiano vai defender o Mas é que Corinthians. todo mundo já se fudeu alguma Então, vez. o santista vai defender o Santos. Menos o flamenguista. Não importa. E o flamenguista vai defender o Flamengo. E só desses clubes que a gente falou aqui, a gente já falou de 60% da população brasileira. Então a opinião pública tá aí. Então você perdeu. Assim, não é na opinião pública que você vai ganhar. Esse não é o terreno. Esse não é o campo de batalha. O campo de batalha, de novo, o Textor conseguiu tirar da esfera do STJD e conseguiu tirar da esfera da imprensa, porque a imprensa exigiu provas. A imprensa exigiu que as provas fossem entregues para ela, como se ela fosse uma instância de investigação criminal. Entendeu? E não, o Textor falou, não, as provas serão entregues no local adequado. É isso É o que eu Ministério quero que Público. aconteça. Beleza, mas enquanto isso, eu vou fazer barulho. Vou fazer barulho porque agora tá tudo Perfeito. sob dúvida. Mas então Entendeu? quem faça barulho tenha essa prova aqui. Tomara. É isso que Aí é que essa tá. sua mão direita que você botou na mesa, que é a prova. Boa. Se não tiver. Só que a gente aí entra numa fudeu. outra discussão, tá? Eu não quero relativizar nada. Muito pelo contrário. A gente sabe que o direito brasileiro é positivista, tá? Mas, no Brasil, é muito mais comum do que a gente imagina, mas muito mais comum do que a gente imagina, você criar provas de maneira composta, com uma combinação de indícios, e você chama aquilo ali de corpo de comprovação. Aquilo ali é que vai comprovar a sua tese. Há momentos que você não consegue comprovar, por exemplo, a motivação de uma pessoa para cometer um crime. É aquilo que a gente estava falando. A não ser que você tenha uma confissão da pessoa para que ela faça isso. Tá? Mas existem vários indícios, você constrói casos baseados em é como se fosse como é que chama isso em português? Patchwork. Aquela colcha de retalhos, mais ou menos assim. Você vai juntando pedaços e mais pedaços, é o todo que vai dar uma espécie de uma comprovação. Existem N casos no Brasil onde a justiça trabalhou dessa forma para poder estabelecer culpa, para poder estabelecer punição. E o interesse, na verdade, de quem estiver do lado de dentro do balcão é que vai definir o que vai ser aceito como prova ou o que não vai ser aceito como prova. Quem vai estar do lado de dentro do balcão, isso é outra história. E a gente sabe, agora a gente entra numa outra esfera, que é uma esfera política, ou seja, é uma arena onde eles não se sentem confortáveis para brigar. Estou falando do consórcio Libra. Eles já acionaram o boneco deles lá dentro, que é histriônico, né? Que é um senador histriônico, que é reconhecidamente histriônico e reconhecidamente um boquirroto, que já levou N processos na vida por ter acusado da mesma forma que o Textor está acusando e jamais conseguiu provar nada do que ele acusava. Isso também no Brasil isso é caricato, né? Mas o poder de lobby dentro do Congresso e o poder de lobby dentro da CPI é que vai determinar a correlação de forças. Então a gente sabe a força de um lado, de um consórcio. O outro consórcio você não sabe nem a força e não sabe necessariamente quem são os atores dentro desse lobby. Eu usei uma metáfora no Twitter, que o lobby Libra, né, o consórcio Libra, é a hidra de 5 cabeças. É uma hidra. Só que essa hidra estava dentro de uma caverna. Tá. Você tirou a Essa hidra. hidra do Você tirou a hidra de dentro da caverna. Vingadores. É mais ou menos isso. Você tirou a hidra de dentro da caverna, você sabe exatamente quais são as 5 cabeças agora, porque elas passaram todos os recibos que elas tinham que passar. E você vai levar a hidra para brigar num lugar onde talvez a correlação de força seja desfavorável para ela. Digo, talvez. Porque isso ainda tá para se mostrar também, entendeu? Será que as bets estão confortáveis com a maneira como o futebol brasileiro é organizado? Será que as casas de apostas estão dispostas a investir no Brasil as mesmas cifras que elas investem em outros campeonatos pelo mundo que ela investe? Será que elas estariam dispostas a investir a mesma cifra no Brasil se
as coisas continuarem do jeito que estão? Não seria interesse delas mudar? Claro. Então. Ó, Tá e aí. falando em bet, Eleonora, rainha de Cuiabá, mandou aqui falando do Rainha de Cuiabá é maneiro, né? exato Társilo, só título pra exorcizar fantasmas. É. Né? E o Bustamante aqui mandou um argumento pro Textor que existe a chance dele abrir um IPO da holding e não faz sentido ele perder credibilidade no mercado antes de fazer um IPO. Aí eu já não sei se isso vai rolar mesmo, mas... O Bustamante tem toda a razão quando ele fala isso. Isso afeta realmente a credibilidade dele, mas a gente também não pode achar que uma bolsa de valores é um lugar de pessoas bobinhas e castas, né? O que acontece numa bolsa de valores, o que acontece, por exemplo, no mercado financeiro, o que acontece no mercado de valores é grana. Para onde a grana apontar, onde houver a possibilidade de você ganhar muito dinheiro, as pessoas vão atrás. E numa cruzada dessa, se ele, por exemplo, logra êxito e atrás dele vem um monte de outras empresas também com valores muito altos... Aí esquece. É isso que eu tô falando. Aí o homem vira dono. De repente não é só uma questão inclusive ele acaba ganhando justamente a credibilidade. Ele foi o grande cruzado, né? Que desafiou o sistema, tal, não sei o que. A credibilidade do cara vai lá em cima. É aposta alta, né? É um risco que ele corre, mas tudo na vida dele foi risco. Sempre arriscou a vida inteira, entendeu? E na cabeça de um americano, empreendedor, risco faz parte, né, da vida, igual beber água, igual respirar, entendeu? Para ele, acho que até a 5ª rodada do Brasileiro a gente vai ver como é que tá respingando essa história. Vamos Possível. assistir aos jogos, vamos tentar entender. Agora, pode ser que tudo que eu tô dizendo aqui também não tenha sentido nenhum. Sejam apenas ilações que eu esteja fazendo aqui, tá? São coisas da minha cabeça. Eu tô, assim, tomado por teoria da conspiração. Eu tô aqui confabulando, falando de coisas que jamais vão se concretizar. E o Textor é um maluco. É um cara completamente despirocado que resolveu fazer uma grande besteira, expôs o clube, e não tem prova nenhuma, tá confiando em relatórios de uma empresa de inteligência artificial, que, aliás, relatórios de empresa artificial não são incomuns no Brasil. A CBF tem uma empresa, a Esporte Radar, que presta consultoria para ela, para justamente detectar movimentações estranhas nos jogos. E, curiosamente, ela não detectou nada de errado nos jogos que o Ministério Público foi lá e conseguiu pegar os caras. Entendeu? Olha só. Olha só. Que coincidência. Inteligência artificial para analisar a inteligência artificial. Se a CBF contrata uma empresa e que aposta nesse tipo de tecnologia, gasta dinheiro, não é barato. Sim, isso. Claro. Se ela contrata e confia nesse tipo de serviço, na hora que uma empresa também usando relatórios, e uma empresa maior, inclusive, do que a Esporte Radar, a Good Game é maior do que a Esporte Radar, tem muito mais credibilidade, inclusive, do que a própria Esporte Radar. Quando uma empresa dessa apresenta para eles um relatório, dando para eles indícios que são contrários aos interesses deles, eles gritam, aí não vale como prova? Não, que investigue, que busque, então tá. É então isso. Vamos atrás das provas de fato. Eu nunca vi uma movimentação, uma mobilização tão forte, tão grande no Brasil, nesse momento, contra investigar, do que essa que é levantada pelo consórcio Libra. Não, obviamente. Acho que é só a questão que fica pra mim assim, se eu aviso que vou te investigar, eu tô te dando margem. Tô te dando frente pra você se proteger. Uhum. Talvez faz isso numa surdina, que usa a inteligência artificial pra mostrar, sei lá, pra Polícia Federal que, aqui tem treta, investiga na surdina. Pô, daqui a 2 meses que se acha e prova, ele vem e fala, porra, aqui, ó o que eu fiz aqui, ó. Mas entendi todo o raciocínio. Imagina que a gente tá numa festa aqui. Eu não concordo só com esse lugar do tipo, pô, você quer investigar? Se você dá brecha pra você, eu quero te acusar de uma coisa, eu quero provar que você, porra, me roubou. Aí eu falo,
eu vou falar, Tarso, que você me roubou, eu vou provar porque eu tenho provas que você me roubou. Meu amigo, chegou em casa, tá apagando teu celular inteiro, tá apagando teu computador, tá jogando disquete no disquete Sim. na Baía da Guanabara. Entendeu? Acho que Sim. quem assiste a gente nem sabe o que é disquete. Mas É um risco que se corre, sim, é verdade. Mas existem mecanismos de você conseguir recuperar tudo que é perdido. Assim, Tomara. entendeu? Tomara que chegue As lá. empresas, todas elas, empresas de tecnologia, por exemplo, uma empresa como a Apple foi objeto de uma grande investigação nos Estados Unidos porque eles não queriam liberar a senha que dava acesso a todo o conteúdo de um celular Cara, de um criminoso. E o governo simplesmente exigiu da Apple que ela liberasse. Eles argumentavam que aquilo ali abria um precedente muito perigoso, mas se tratava de um crime, uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, e a empresa teve que ceder e estava lá. Você acha que estava no aparelho da pessoa? claro Não que tá. Tudo que você faz aí, a inteligência artificial, ela deu. dá conta de armazenar tudo, Você né, procura, cara? Bento? Ai, não que quero você nem bota? falar. Não O que quero que nem você falar. procura? Não quero nem entrar nessa seara. Amador. Hã? Nada.